Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que foi dirigido pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica de Lisboa, e vou passar a apresentar algumas experiências concretas da gestão do arquivo. Nós, como sabem, a Misericórdia tem mais do que 500 anos, nós celebramos este ano os 533 anos de atividade ininterrupta e por isso temos documentação muito significativa e documentação de grande valor cultural, informativo e histórico. Aqui vemos, por exemplo, o exemplar do compromisso manuelino de 1520, mas infelizmente ao longo destes mais de 500 anos de história surgiu, enfim, altos e baixos e um ano horrível, que é de facto o ano de 1755. O terremoto afetou muito Lisboa e em especial a zona onde a Misericórdia atuava. O seu edifício, que era ao pé do Palácio Real, ficou completamente destruído e ardeu. O Hospital de Todos os Santos, que era administrado pela Misericórdia de Lisboa, também caiu, mas de qualquer forma os nossos antepassados não ficaram paralisados com este acontecimento, nem ficaram angustiados com a dimensão das atividades que teriam de ser implementadas, e desde logo foi determinado a nível de arquivo, como é óbvio, foi determinado copiar toda a documentação relevante que tinha sido preservada e que existia no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e no cartório do Hospital de Todos os Santos. Nos últimos tempos, nas últimas décadas, também tem vindo a ser efetuado um investimento grande a nível cultural e nomeadamente a nível do arquivo, exatamente porque as administrações têm tido a noção da extrema importância do arquivo, não só como memória da instituição, mas também como motor para incentivar investigações e ainda como suporte essencial para poder ser implementada uma gestão de qualidade assente em informações e em documentos relevantes. Esse investimento começou logo com o aumento do número de colaboradores do arquivo, técnicos especializados, não só arquivistas, mas também ao nível da conservação e restauro, e houve um investimento grande também, exatamente por causa desse trauma da memória perdida, e a memória foi muito falada na primeira parte. Foi feito então um investimento grande nas novas instalações do arquivo e para isso os arquivistas foram chamados e de facto foi elaborado um plano funcional específico com as necessidades que nós considerávamos essenciais, que deveriam ser tidas em conta pelos arquitetos e pelos engenheiros, desde logo tendo por base a definição dos 3 circuitos independentes, que sejam eles o da documentação dos funcionários e o dos investigadores, mas definindo também, como dizia há pouco, critérios e aspectos importantes que considerávamos que eram essenciais ser tidos em consideração nas obras do novo espaço. Espaço esse que, pela primeira vez, se fazia uma obra com o objetivo concreto de instalar um arquivo. Desde logo, o tratamento das fundações e de notar que esta primeira imagem, onde estamos a ver essa grande vala, é uma subida e por isso os depósitos que estão do lado direito, parte deles ficam debaixo de terra, não é? Na segunda imagem vemos a dimensão da vala e a aplicação de produtos para isolar a estrutura e na terceira também mais outros elementos de reforço e um dreno no fundo da vala
que permite que as águas sejam encaminhadas e, por isso, o terreno junto à parede dos depósitos fica seco mais cedo do que o resto do terreno, o que leva a que sejam controladas de melhor forma as umidades ascensionais, o salitre, o aumento dos níveis de umidade relativa dentro dos depósitos, e afastando também as pragas e as infestantes. Nos depósitos foi garantido também uma ventilação adequada dos depósitos, com mecanismos ecológicos e afastando totalmente os sistemas de ar-condicionado. São sistemas muito caros, a sua manutenção é muito dispendiosa e os resultados são duvidosos, nomeadamente a nível da umidade relativa. Nós, em relação à temperatura, conseguimos uma estabilidade, mas em relação à umidade relativa não é bem assim, e além disso, quando o equipamento se eventualmente se estragar, provoca logo também oscilações bruscas. Nós, então, como digo, tivemos o apoio de especialistas para instalar um sistema de ventilação em que só é introduzido ar dentro dos arquivos, dentro dos depósitos do arquivo, quando o ar exterior está adequado a nível de pressão de vapor no exterior, enfim. Apesar de termos destas medidas, temos de ter uma permanente atitude de vigilância e de proatividade. Nesta imagem vemos o prédio onde está instalado os depósitos, onde estão instalados os depósitos, e são esses dois pisos inferiores. Isto correspondia a uma zona de laboratórios e de farmácia, tinha um pé direito muito alto para que os vapores pudessem subir e serem aspirados, o que nos permitiu criar dois pisos nessa área. Mas, como podem verificar, muitas janelas ficaram encerradas e outras reduziu-se a dimensão dessas janelas, exatamente para tentar estabilizar ao máximo os níveis de temperatura e umidade dentro dos depósitos e, por isso, ter as condições mais adequadas de estabilidade nessas áreas. No plano funcional, dedicámos também a chamar a atenção de outros aspectos, nomeadamente para a importância das estantes rolantes compactas, e aí fizemos uma pesquisa grande em relação ao mobiliário, porque quisemos fazer um investimento para garantir que daqui a 200 anos este equipamento continua a funcionar, porque desde a qualidade das chapas, das tintas, os rolamentos sem recurso a óleos, a perfuração para permitir a circulação de ar e não criar bolsas de umidade dentro das estantes, foram aspectos que tivemos em consideração e que fizemos um grande investimento, mas penso que valeu a pena esse tempo porque nos permite ter hoje em dia um equipamento de grande qualidade e que penso que daqui a muitos anos ele continuará em funcionamento. Muitos outros aspectos foram salientados neste plano funcional, desde o tipo de tintas que são aplicadas nos depósitos, serem tintas de água para permitir que as paredes respirem e não tintas de óleo, a situações em que chamávamos a atenção, por exemplo, um dos grandes capítulos era a anulação das barreiras arquitetónicas, porque o arquivo tem que estar aberto a todas as pessoas, e nós próprios que trabalhamos dentro do arquivo também podemos ter uma situação em que ficamos com mobilidade reduzida e é necessário pensar no futuro, não é? Nós implementámos também várias medidas redundantes, de forma redundante, e isso aí penso que é um aspecto que é muito importante quando se pensa no espaço de depósito e de arquivo, porque muitas vezes
são tomadas medidas que podem falhar e é necessário logo pensar noutros meios para impedir que situações nefastas possam surgir ou possam surgir com grande gravidade, não é? Desde logo a proteção contra o fogo, em que, como é óbvio, os alarmes de fogo, os carretéis e carretéis de coluna seca para não haver água dentro da área de depósitos, os extintores manuais, e aí definimos que não iríamos colocar extintores automáticos, de sistemas automáticos, porque podem ter descargas inadvertidas, porque são sistemas que podem ter problemas e, além disso, porque temos garantida uma vigilância 365 dias por ano. Esse aspecto também está ligado com a proteção das instalações e que foram instaladas não só compartimentados os depósitos, como instaladas portas corta-fogo, com acesso reservado e condicionado. Nós todos temos um cartão de acesso, por acaso aqui até junto também um apito, lá está, dentro daquela lógica do trauma, nós pensamos no futuro e que pode acontecer. Nós vivemos numa zona sísmica e por isso toda a equipa tem essa preocupação de pensar não só na situação normal, mas pensar também em situações drásticas ou dramáticas que podem vir a acontecer. E por isso temos, por exemplo, uma zona em que tem água e conservas para, se ficarmos aqui dentro retidos, podermos, enfim, garantir salvaguarda também das pessoas. Mas, como eu estava a dizer, dentro da proteção e intrusão, temos também não só a vigilância 365 dias por ano, mas o registro de câmaras nas zonas críticas. Para a prevenção de sismos, tivemos também uma preocupação de reforçar todas as fundações, uma vez que este edifício já existia, e criar o tal piso intermédio. Isso aí obrigou-nos, por exemplo, aqui vemos o espaço que era do laboratório, onde depois ficou o depósito número 1, vemos o pé direito grande e vemos depois o espaço a ser reformulado e várias fases da obra, e na imagem seguinte vamos ver também o reforço que foi feito junto a cada uma das colunas, e não só de cada uma das colunas, mas em toda a estrutura, para suportar a carga do piso, este piso intermédio que foi criado, que tanto nestes dois pisos como existem estantes rolantes compactas, temos que ter em consideração que o piso tem que suportar grandes cargas e, para além disso, se houver eventualmente um fogo, os bombeiros vêm e inundam de água, o que, se afetar um dos depósitos, a carga dos documentos com a água vai ser muito superior e, eventualmente, até pode haver um tremor de terra que originou o fogo e, por isso, a estrutura tem que suportar, ou pelo menos tentarmos criar mecanismos para suportar todas as situações negativas. De qualquer forma, nem tudo é ouro e prata, e nós aqui, por exemplo, vemos já este depósito 1 com a obra concluída, mas ao fundo vemos os rodapés. Essa aí é uma situação que nós estamos a retirar, porque são chapas metálicas onde se podem acumular poeiras, umidades, e por isso ser um foco de infecções de micro-organismos. E esse, por exemplo, foi um aspecto que, quando fazemos
apresentamos ou fazemos visitas guiadas aos depósitos, especialmente a pessoas ligadas com a arquivística e com bibliotecas e com construções de espaços desta área, chamamos a atenção. Isto aqui até porque nós, quando fizemos o tal plano funcional, visitámos vários arquivos, vimos várias bibliografia, mas nas visitas que fizíamos aos arquivos e bibliotecas, recolhíamos a informação, como é óbvio, e no fim pedíamos sempre que nos fossem indicados os aspectos negativos ou menos brilhantes que existiam nessas instituições para não repetirmos esses erros, não é? E acho que aí é um aspecto muito importante de ter atenção o que acontece com outras instituições. Também, noutras áreas, foram implementadas medidas redundantes, como seja na prevenção contra inundações, e aqui chama a atenção, por exemplo, da anulação dos canos, não só na área de depósitos, mas em todos os andares superiores que tínhamos há bocado. E mesmo assim tivemos uma inundação, porque como era um edifício antigo e não havia plantas, havia um cano antigo que passava nessa parede e que originou uma inundação, e uma pequena inundação, mas de qualquer forma, de uma forma que nos espantou, porque supostamente não havia nenhuma canalização na área. E pensando exatamente nos perigos que podem vir a acontecer, nós nos depósitos, apesar de não termos canalizações nenhumas, a não ser o carretel, mas que é de coluna seca, como disse há bocado, só é injetada água se houver problema, pensámos também em instalar ralos nos depósitos, e poderão perguntar porquê, porque se houver a intervenção dos bombeiros, a água não deve ficar acumulada e prejudicar as estantes, especialmente as prateleiras inferiores, mas é logo encaminhada para o exterior. Outro aspecto que também tivemos em especial atenção foi a manutenção das condições ambientes estáveis e, como dizia há bocado, afastando os ares condicionados, reforçando as paredes grossas e reduzindo as janelas, e criando também uma antecâmara para se ter acesso ao corredor dos depósitos. Há uma antecâmara em que a primeira porta a segunda porta só abre quando a primeira porta é encerrada. Isto aqui permite não só que, por exemplo, a temperatura ou a umidade relativa que possa estar muito alta no exterior, entra uma percentagem para essa câmara. Eu depois, a primeira porta tem que estar fechada, abre a segunda porta de acesso ao corredor dos depósitos, a percentagem de temperatura, umidade ou até de insetos que possam ter passado é reduzida, mas há uma segunda porta para o corredor dos depósitos, e depois dentro do corredor dos depósitos há portas para cada um dos depósitos. Isto aqui, no fundo, como medidas para evitar problemas e tentar ter o espaço dentro de cada depósito o mais estável possível. Para garantir também e evitar os ataques de infestantes, nós temos uma política que é de ter uma permanente limpeza de todas as instalações dos depósitos. Está uma senhora todas as manhãs a fazer a limpeza, a retirar as caixas e os livros, a voltar a colocá-los nas estantes, nas prateleiras já limpas, e essa atividade penso que é de grande importância, porque nos garante que as condições para a documentação são ideais, ou são pelo menos melhores do que estavam anteriormente. Francisco, já ocupou os seus 20 minutos. Quanto tempo mais ou menos? Mais uns minutinhos? Eu vou acelerar então. Os 20 minutos já passaram?
Já passaram. Já passaram. Então vamos aqui só ver aqui a intervenção, o investimento, por exemplo, feito com o gabinete de restauro, a aquisição, por exemplo, de uma mesa de higienização e de uma câmara de expurgo, toda a documentação antes de entrar nos depósitos é expurgada, mas como se dizia também no início, na primeira parte, nós não conservamos, recolhemos, descrevemos, mas também fazemos a divulgação, e aí temos um site onde temos os livros, as exposições que realizamos, a descrição dos fundos documentais, filmes, etc., para divulgar e ajudar os utilizadores, os investigadores a saber que tipo de documentação é que temos. Chamava a atenção também para uma iniciativa inédita, que foi a realização de uma performance dentro do arquivo, um teatro que foi realizado dentro das instalações do arquivo e que pode ser visto. O vídeo está disponibilizado também online. Ver o vídeo do teatro não é a mesma coisa, não tem a mesma força do que ao vivo, mas pronto. E depois várias publicações com CDs de música, por exemplo, aí o fundo musical com os CDs de música, ou este aqui, que foi um dos últimos a ser publicados, a mesa dos enjeitados, ou os cadernos técnicos que têm artigos sobre conservação e restauro. Nós vamos disponibilizar também uma publicação que falará sobre exatamente o plano funcional para a construção e adaptação de edifícios de arquivo, que penso que pode ter algum interesse. Para finalizar, então, chamar só a atenção para uma documentação muito particular, que são a dos sinais ou a dos expostos, que eram as crianças que eram colocadas na roda porque as famílias não as podiam educar e criar, e muitas eram entregues à misericórdia, e algumas delas traziam os que nós chamamos os sinais dispostos. Nós temos o maior conjunto mundial de sinais dispostos, temos mais de 87 mil. Este é um exemplo de um sinal com o recorte, em que os pais ficavam com o outro parte do documento com o mesmo texto e que encaixava neste recorte, e este acompanhado, por exemplo, com uma trança de cabelo da mãe. Se virem aí na quinta linha a contar de baixo, diz uma trança de cabelo da mãe para sinal. E isto aqui, então, finalizaria com um vídeo ligado com o restauro deste tipo de documentos. No dia 17 de julho do ano de 1805, quase pelas 7 horas da tarde, entrou pela roda uma menina. Trazia um relicário encastelado em prata com a imagem de Nossa Senhora e de São José. Foi batizada. Peço desculpa, mas... Vinha embrulhada em picada de um chale de caça com riscas encarnadas, tudo muito velho, às 3:03 da tarde, e por pela roda ungido com uma trança de cabelo prata com fita preta, na cabeça meio de semeia e touca de caça. Foi solenemente batizada com o nome de entrou uma menina que traz de sinal os dentes escabulados, com uma família branca pedada, com cabelo,
E assim termino, peço desculpa de ter alargado mais. Obrigado. E dar os parabéns também ao Centro por esta excelente iniciativa.